Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade à aula de evangelismo e missões do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, ciclo 2. Aqui nós falamos na lição de número 1 sobre a missão da igreja para com Deus, que é adorar, a missão da igreja para com seu membro, que é a edificação do corpo de Cristo, e a missão da igreja para com o mundo, que é evangelismo. Vamos começar então com a lição 2, agora a missão da igreja para com Deus. Quando falamos da missão da igreja para com Deus, isto é, o crente servindo ao Senhor, não estamos simplesmente falando de servir ao Senhor num sentido vago ou indefinido. Não, queremos dizer servir mesmo ao Senhor. Geralmente falamos dessa atividade espiritual do crente como adoração a Deus. O maior privilégio concedido ao homem é a oportunidade de comunicar-se com Deus através de louvor e da adoração. Durante sua atroz tentação, Jesus declarou: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. Mateus capítulo 4, verso 10. Em Êxodo capítulo 20, verso 3 e 5, e em Deuteronômio 5, verso 6 a 10, Deus nos ordena adorar somente a Ele. E declara-se ali como um Deus zeloso neste particular. Infelizmente, a prática da adoração real e constante a Deus é desconhecida por muitos crentes. Nessa lição, examinaremos vários aspectos da adoração a Deus, tendo em mente que nosso maior benefício não consiste tão somente no conhecimento intelectual da adoração, mas em nosso relacionamento real e vital com o nosso Senhor, através da comunhão com Ele e da adoração que lhe é devida. Vamos ao esboço dessa lição, que contém 4 textos. Primeiro texto, falaremos o que é a adoração a Deus. No segundo texto, trataremos da adoração que agrada a Deus. No terceiro texto, falaremos do que Jesus ensinou sobre a adoração. E no texto de número 4, como podemos manter uma vida de adoração a Deus. Vamos então ao texto 1. Falemos do que é adoração a Deus. A palavra adoração no Antigo Testamento provém da palavra hebraica shachá, que traduzido literalmente significa prostrar-se. Nela está implícito o sentido de reconhecer o valor de adoração a Deus, pois é dessa forma humilde e sublime que reconhecemos o valor ou a dignidade de Deus. A exclamação de Apocalipse, capítulo 4, verso 11, expressa o significado básico de louvor e adoração. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. A correta atitude do adorador e o significado da raiz original da palavra prostrar-se denota uma atitude primeiramente interior do adorador. O sentido básico não implica a pessoa estar sempre fisicamente prostrado quando em adoração a Deus. Por exemplo, Êxodo capítulo 33, verso 10, diz que todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Ao criar todos os seres humanos, Deus deu somente ao homem a habilidade de adorá-lo conscientemente. Era para que Deus, um deleite, caminhar no jardim do Éden no frescor do dia e receber a adoração de Adão e Eva. Todavia, depois que pecaram, Adão e Eva se esconderam
não se sentiram mais à vontade na presença de Deus. Uma vez interrompida a comunhão com Deus, o louvor a ele cessou. Daquele tempo em diante, o homem tem procurado preencher aquele vazio, resultando do desejo de louvar a Deus. Daí é o fato de alguns fazerem ídolos de ouro, de bronze ou de prata, e outros têm se curvado a deuses do materialismo, da ambição, do prazer, do que escraviza, a restauração da adoração. Pelo seu amor para com a humanidade, Deus enviou o seu Filho para, mediante a salvação, reconciliar o homem consigo e também restaurar a comunhão e a adoração interrompidas. Os santos de Deus do Antigo Testamento adoravam na expectativa da cruz, mediante a expiação do pecado efetuado pelo sangue imaculado de Cristo. Podemos hoje gozar de comunhão com Deus e prestar-lhe adoração. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longes, fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Efésios, capítulo 2, verso 13. Como adorar a Deus? Jesus disse à mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. João, capítulo 4, verso 22. Paulo falou aos atenienses do Deus desconhecido, a quem eles, sem saber, adoravam. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 23. Desse modo, muitas pessoas sinceras procuram adorar a Deus a seu modo, esquecendo que a adoração não tem valor a menos que conheçamos a Deus, e esse conhecimento não apenas pelo estudo acerca de Deus, mas principalmente pelo nosso relacionamento e comunhão com Ele. Como deve ser a adoração que agrada a Deus? Não podemos depender de ideias ou costumes formulados pelo homem. Temos o nosso guia infalível, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Vejamos toda a passagem de João, capítulo 4, versos 19 a 24. A adoração da qual Deus se agrada deve basear-se nas Escrituras, ou não terá qualquer valor. O livro dos Salmos é repleto de exemplos nesse sentido. Vamos agora para o primeiro exercício desse texto 1. Marque-se para certo e para errado. A palavra hebraica shasha, no Antigo Testamento, corresponde à palavra adoração em nosso idioma. Certo. 2:2. Após criar todos os seres, Deus deu somente ao homem aqui na terra a habilidade de adorá-lo conscientemente. Certo. Mediante a expiação de nossos pecados por Cristo, podemos desfrutar de comunhão com Deus e prestar-lhe adoração. Certo também. Jesus disse à samaritana: vós adorais o que conheceis e também o desconhecido. Errado, Jesus não falou isso. Vamos ao texto 2. Adoração que agrada a Deus. A Bíblia nos revela o caráter de Deus e nos ensina o que lhe agrada e o que desagrada. Muita coisa podemos aprender ao observarmos a vida dos personagens bíblicos que agradaram a Deus no seu modo de viver, de agir e de adorar a Deus. Para conhecermos o tipo de adoração que agrada a Deus, vejamos alguns dos seus adoradores, os quais acharam graça perante ele, e observemos sua maneira de adorar. Elementos da adoração. A primeira menção à palavra adoração encontra-se em Gênesis, capítulo 22, verso 5. Aqui lemos sobre Abraão, dizendo a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu, o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Nesse acontecimento,
vemos 3 elementos da adoração: a fé, a obediência e o ato de dar. A adoração é baseada na fé em Deus. Esse é o primeiro fato. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Como sabemos que Abraão adorou com fé? Porque ele falou aos seus moços dizendo que ele e Isaque voltariam ali logo após adorarem a Deus. Abraão estava indo para o monte Moriá para oferecer Isaque como holocausto e ao mesmo tempo cria que voltaria com seu filho vivo. Diz o texto de Hebreus 11, 17 e 19, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, porque considerava que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Segundo, adoração relaciona-se com obediência a Deus. Ao provar Abraão, Deus requereu algo difícil para ele. Mesmo assim, Abraão, pela fé, ofereceu sem argumentar com Deus. Hebreus capítulo 11, verso 17. Entregou tudo a Deus. Não pode haver verdadeira adoração por parte de alguém que vive em desobediência a Deus. Terceiro, adoração abrange o ato de dar a Deus. Abraão iria dar a Deus o que tinha de mais precioso em sua vida, e a isto ele chamou de adoração. Os magos adotaram o menino Jesus ao abrirem seus tesouros e ofertarem suas dádivas. Mateus, capítulo 2, verso 11. Um pastor não está apenas usando linguagem motivadora e impressionante quando perante a congregação diz: adoremos ao Senhor, entregamos-lhe nossos dízimos e ofertas. É como o salmista diz no Salmo 96, verso 8 e 9. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O livro dos Salmos é o que mais estimula o crente a adorar a Deus. Falemos agora de exortações à adoração. Mais do que qualquer outro livro da Bíblia, nos Salmos há exortação para adorarmos ao Senhor, pois elas exaltam as virtudes gloriosas e grandiosas do poder de Deus, estimulando os homens a dar-lhe honra e glória. Portanto, a adoração glorifica a Deus. Uma vez impulsionado pelo louvor a Deus no Espírito, o adorador penetra nos domínios do regozijo e do fervor espiritual ao cultuar a Deus adorando-o. Há crentes que adoram ao Senhor somente ao receberem suas bênçãos. Quando têm problemas e dificuldades, não o fazem. Antes murmuram e reclamam. Que lição aprendemos com Jó, que acabava de ver seu mundo desmoronar? Ele perdera todos os seus bens e acabara de receber a notícia da morte trágica de todos seus 10 filhos. Como ele reagiu a tal calamidade? A Bíblia diz: então Jó lançou-se em terra e adorou. Jó capítulo 1, verso 20. Ao lermos os 8 primeiros versículos do capítulo 6 de Isaías, notamos a experiência de adoração desse servo de Deus. Isaías viu o Senhor. Só pode haver a verdadeira adoração na presença do Senhor, quando o adorador o contempla. Tendo contemplado o Senhor, Isaías teve uma clara noção da sua santidade. Logo, ele se sentiu sua indignidade. À medida que continuou a adorar, ele foi purificado do seu pecado. A partir daí, cheio de santo gozo, Isaías se dedicou ainda mais ao serviço do Senhor.
Isaías capítulo 6, verso 8 e 9. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. A primeira menção à palavra adoração está em Gênesis capítulo 22, verso 5. E foi proferida por, letra C, Abraão, afirmando: esperai aqui com o jumento, e eu, rapaz, iremos lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão revelou os seguintes atos relacionados à adoração. Bom, aqui todas estão corretas. Fé, obediência e ato de dar. Todas estão corretas. 2,7. Segundo Hebreus 11,6, demonstramos fé em Deus quando cremos que Ele existe e que é, letra A, galardoador dos que o buscam. 2,8. Quando subiu ao monte Moriá com Isaac, atendendo à voz de Deus, Abraão revelou a adoração por meio aqui da sua obediência, Vamos ao texto de número 3, o que Jesus ensinou sobre a adoração. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, registrado no capítulo 4 do Evangelho de João, temos um rico ensino sobre adoração. Quando a mulher argumentou sobre o lugar certo para se adorar a Deus, Jesus lhe respondeu: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Falemos agora do lugar de adoração. Pela expressão, vem a hora, Jesus estava falando de um novo tempo, o tempo da igreja, que estava para chegar. Além disso, a adoração ao Senhor era prestada principalmente no templo em Jerusalém. Se não fosse em Jerusalém, então pelo menos o adorador prostrava-se voltado para aquela santa cidade. Caso de Daniel 6, verso 10, por exemplo. Jesus revelou que daquela hora em diante, o local de adoração não seria o mais importante, e sim a condição espiritual do adorador. Mais adiante, a Bíblia declara que o crente é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, verso 19, e que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Atos 17, verso 24 e 25. Também não é de tão grande importância a postura exterior do adorador, pois como o Senhor disse a Isaías: há quem se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29, verso 13. O objeto da adoração. No capítulo aludido, João capítulo 4, Jesus ensinou que agora na igreja o mais importante não é o lugar de adoração, verso 21, e sim o objeto da adoração, verso 22, bem como o modo de adoração, verso 23 e 24. Deus é Espírito. Quanto mais conhecemos a Deus pela comunhão com Ele, melhor podemos adorá-lo. Quanto mais profundo for o nosso relacionamento pessoal com Deus, mais genuína e intensa será a nossa adoração. Quem vive distanciado de Deus não pode adorá-lo em espírito e em verdade. O amor e a admiração que um filho, durante seu crescimento, sente por seu pai, terrestre, amoroso e zeloso, são expressos numa dimensão incomparavelmente maior em nossa adoração ao Pai Celestial.
a maneira de o crente adorar a Deus. Jesus não somente revelou o Pai, ele também revelou a maneira certa de adorá-lo. Adoração em espírito. Uma adoração primeiramente interior e espiritual, ao invés de uma adoração apenas externa e cerimonial. O salmista entendeu essa verdade quando declarou: pois se não te comprassem sacrifícios, do contrário, eu os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Salmo 51, versos 16 e 17. Ao comentar João capítulo 4, verso 23, o erudito bíblico W.F. Scott diz: adoração envolve a expressão de sentimento e concepção do objeto para o qual o sentimento é dirigido. Essa expressão é descrita aqui como demonstrada em espírito e em verdade. Pela encarnação do Filho de Deus, o homem pode ter comunhão direta com Deus. E por isso a adoração em espírito se tornou possível. Ao mesmo tempo, o Filho é a plena manifestação de Deus em favor dos homens, e desse modo, a adoração em verdade foi posta ao alcance dos homens. Scott, página 114. Vamos aos exercícios do texto 3. Assinale com X a alternativa correta. Ao falar da igreja que estava para surgir, Jesus expressou a samaritana: vem a hora, não é? Vem a hora, letra C. Quanto à adoração, Deus disse a Isaías que aqueles que dele se aproximam honrando com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Letra A, está longe de mim. 2:11, Jesus, além de revelar o Pai, revelou a maneira de adorá-lo, isto é, adoração em espírito e em verdade. Letra B, adoração em espírito e em verdade. Vamos ao texto de número 4. Como podemos manter uma vida de adoração a Deus? Não há fórmula especial para se criar uma atmosfera de adoração a Deus. Às vezes, nós, pentecostais, temos dificuldades ao buscarmos receber as mesmas bênçãos desfrutadas num culto anterior. E para isso, cantamos os mesmos hinos e fazemos até mesmo as mesmas orações, esquecendo-nos que a verdadeira adoração a Deus é algo novo, espontâneo, vindo do íntimo do coração, originado pelo Espírito Santo. Efésios 5, versos 18 e 19. Não procede primeiramente de elementos externos. É por isso que alguns crentes que nunca adoram a Deus na privacidade de seus lares acusam a igreja de falta de espiritualidade nos cultos. Por quê? Por frieza, formalidade e negligência. Os tais esperam que sejam os cânticos ou a pregação que os despertem a adoração. Falemos da necessidade de adorar. O crente deve adorar a Deus tanto no âmbito particular como no congregacional. Cada dia a dia o crente deve preencher com muitas expressões de adoração ao Senhor, inclusive em oração e em espírito. Isto pode muito acontecer na simples meditação do crente quanto à bondade infinita de Deus. A necessidade é constante do corpo de Cristo se congregar para adorá-lo no culto coletivo. Quando os crentes juntos adoram a Deus, uma união maravilhosa se faz sentir à medida que o Espírito Santo une espiritualmente a congregação como um todo. Falemos agora da disciplina na adoração. A adoração genuína nem sempre é fácil. Às vezes a pessoa só sente a liberdade de espírito para adorar após um determinado esforço.
Adoração requer uma apropriada concentração em que a nossa vontade submeta-se à operação manifesta do Espírito Santo. Para adorar a Deus em espírito, precisamos da ação do Espírito Santo sobre nós. Sem sua presença e direção, nossa expressão louvor torna-se oca e vazia. Rendamos, pois, nossos corações e nossa vontade ao Espírito. Assim, ele nos levará a adorar a Deus em espírito e em verdade. Comunhão na adoração. Adorar a Deus em espírito requer comunhão diária com Ele. A palavra comunhão no Novo Testamento equivale literalmente a koinonia e significa partilhar juntos, participar, ter em comum. A vontade de Deus quanto a nós é que tenhamos profunda, alegre e frutífera comunhão com Ele. Veja João, capítulo 14, verso 20 ao verso 23. 1 João 1, verso 3. As principais características da vida cristã são comunhão com Deus e frutificação pelo Espírito. A primeira epístola de João trata principalmente da comunhão e frutificação. Andar com Deus é andar na luz, pois, segundo João, Deus é luz. E se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos. 1 João, capítulo 1, versos 5 e 6. Pecado e adoração a Deus não se misturam. A santidade de vida é essencial à verdadeira adoração. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Salmo 24, versos 3 e 4. A palavra nos mostra como Deus, de um modo maravilhoso, proveu um duplo meio para termos comunhão com Ele, em 1 João 1,7 e 2,2. Ao andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, para nos ajudarmos mutuamente com a família de Deus. E temos, ao mesmo tempo, o sangue de Jesus Cristo para nos purificar de todo o pecado. Que privilégio, pois, é adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos aos exercícios. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Devemos adorar a Deus tanto em âmbito particular como, aqui seria no âmbito congregacional. Letra C. Quando os crentes, 2,13, quando os crentes adoram a Deus, é uma união maravilhosa, à medida que, aqui seria, à medida que o Espírito une o corpo de Cristo como um todo. Letra E. Adorar a Deus em espírito requer, letra A, comunhão diária com Ele. As principais características da vida cristã são comunhão com Deus e, letra D, frutificação pelo Espírito. 2,16, a santidade de vida é essencial à verdadeira adoração. Letra B. Então, temos aí, relaciona a coluna A de acordo com a B. Vamos agora à revisão da lição. Marque C para certo e para errado. Toda expressão da verdadeira adoração do crente deve basear-se nas escrituras sagradas, certo? A fé de Abraão fraquejou quando Deus ordenou o sacrifício de seu filho, errado. 2,19, Deus é espírito e quanto mais o conhecemos, melhor podemos adorá-lo, certo? 2,20, a vontade de Deus quanto a nós é que tenhamos profunda, alegre e frutífera comunhão com Ele, certo? Muito bem, agora nós vamos ao teste da lição de número 2. O aluno do curso da ETAD deve acionar o seu website do aluno para que através do seu website do aluno você possa, então, fazer o seu teste.
Nós iremos colocar ali o link da prova. Esse teste é o teste engloba a lição 1 e 2. Teste é um teste número 1 de evangelismo e missões. Evangelismo e missões. Então, vamos para o teste de número 1. Teste 1. A primeira pergunta, a forma correta de aplicação da palavra igreja é... Bom, aqui tem letra A, prédio, B, liturgia, C, influência, nenhuma das alternativas está correta. A resposta é nenhuma das alternativas está correta. Letra D. Vamos à segunda. No Novo Testamento, a palavra igreja é tradução do grego de eclésia, que quer dizer, letra D, de novamente, chamado ou convocado. Chamado ou convocado. Então, a primeira é letra D, a segunda é letra D. Terceira, corpo de Cristo, noiva de Cristo, rebanho de Deus, são alguns dos símbolos mais comuns relacionados à Igreja Universal, através dos quais nos revela, todas aqui estão corretas, sua natureza, sua função, seu relacionamento e posição. Então, 1, 2 e 3 é tudo letra D. Vamos à quarta. Quanto à missão da igreja, aprendemos na lição estudada que, aqui a resposta correta, letra A, está contida no propósito divino para o qual ela existe. A quinta, a missão da igreja consiste, aqui todas estão corretas, adorar e servir a Deus, exercitar essa missão com os membros, que é o corpo, e pregar o evangelho e conduzir os descrentes a Cristo Salvador. 5, letra D, todas estão corretas. 6, por ser prioridade, o último assunto que Jesus tratou com seus discípulos antes de sua ascensão foi, letra B, sua missão da igreja na terra, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Sobre a missão da igreja na terra, então a número 6 é letra B. Agora, da 7 em diante, é para colocar certo ou errado. Ou é A, certo, ou B, errado. Vamos lá. 7. Quem capacita a igreja no cumprimento de sua missão é o Espírito Santo. Letra A, certo. 8. Na conquista de almas para Deus, melhores métodos e práticas evangelistas são suficientes para salvar os pecadores. Errado. Se o Espírito não convencer, ninguém se salva. Errado. 9. O fator preponderante para o desenvolvimento da igreja é o poder do Espírito Santo em operação na igreja. Certo. Certo. 10. A doutrina corrompida e o apego exagerado às coisas materiais são fatores que retardam o cumprimento da missão da igreja. Certo, novamente. 11. Jesus falou aos seus discípulos que o que eles tinham recebido de graça, deviam de graça dar. Certo. 12. A teologia liberal não exerce influência sobre o fervor e a disposição pelo cumprimento da missão da igreja. 12 está errado. Errado. 13. Os evangélicos liberais aceitam a inspiração plenária das Escrituras como a revelação de Deus para o homem. Errado. Os liberais não aceitam. Errado. 14. A palavra adoração no Antigo Testamento provém da palavra hebraica shasha, que significa prostrar-se. Certo. 15ª, a última criatura que Deus criou com a capacidade de adorá-lo, consciente, foi o ser humano. Certo. E 16ª, a adoração que agrada a Deus consiste das ideais e até mesmo dos costumes formulados pelos homens. Errado. Errado. A verdadeira adoração é adorar a Deus Espírito e em verdade. Muito bem, com isso nós concluímos a lição e o teste 1, a lição 2 e o teste 1. O aluno pode rever o teste e vai lá no WhatsApp do aluno e clica no link para fazer o seu teste e a sua prova. Se você não é aluno, mas assistiu essa aula só para ganhar conhecimento, parabéns, continue. E se você deseja ser aluno, entre em contato conosco para fazermos sua matrícula, dar acesso à plataforma eletrônica e o WhatsApp do aluno para você fazer o seu teste e também obter o seu certificado. Que Deus te abençoe. Convido-lhe para
acionar o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. E ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, aí você clica no playlist, ali você encontra as pastas. Pastas com aulas da idade, aulas da escola dominical. Se for na primeira pasta lá embaixo, irá encontrar um comentário em Mateus, aí Mateus, Marcos, até o Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus abençoe. Amém.